A Idade Média da Europa Ocidental. A estudarmos o Império Romano, podemos verificar que no século IV de nossa era, em virtude de uma lenta evolução, os descendentes dos antigos conquistadores e os homens livres dos povos conquistados se haviam tornado iguais perante a lei. Todos gozavam em condições idênticas dos direitos de cidadãos romanos. Aliás, a partir do século II, muitos dos imperadores foram originários de províncias distantes. Os habitantes dos domínios imperiais, na sua imensa maioria, quando interrogados sobre sua nacionalidade, respondiam: somos romanos. Isso tanto na Gália ou nas partes civilizadas da Bretanha, quanto na Grécia ou na Ásia Menor. Existem, aliás, nos nomes de vários lugares do Oriente Próximo e na designação que ali atualmente se dá aos cristãos vestígios eloquentes da maneira por que o Império nos últimos tempos ficaram constituindo um bloco bastante homogêneo, por todo ele prevalecendo a mesma cultura, o mesmo direito, a mesma organização administrativa e econômica, e, finalmente, desde o governo de Teodósio, a mesma religião, isto é, o cristianismo. A disseminação de ideias cristãs e sua vitória definitiva não podiam deixar de corresponder a uma radical mudança na mentalidade dominante. Embora sempre existissem ricos e pobres, poderosos e humildes, as relações entre os homens se haviam incontestavelmente tornado mais fraternais e equitativas. É certo que não se extinguira de toda a escravidão. Ela subsistia, em primeiro lugar, porque entre a teoria e a prática há sempre uma grande distância. E, em segundo lugar, porque quando o cristianismo se tornou religião oficial, muita gente a ela aderiu, embora conservasse os seus hábitos e mesmo a sua mentalidade pagã. Mas é inegável que o número de escravos decrescera consideravelmente, para o que também contribuíra de maneira sem dúvida poderosa ao fato de serem bem raras as grandes guerras vitoriosas, tais como aquelas que levaram a Roma, em outros tempos, dezenas e até centenas de milhares de prisioneiros. Como se acentua-se em todo o império, a falta de elementos serviu para os trabalhos dos campos, difundiu-se o costume de serem os mesmos entregues às pessoas sem fortuna, a fim de que estas se cultivassem na qualidade de meeiros, isto é, mediante do compromisso de reserva aos respectivos proprietários a metade do produto. Nas cidades, a falta de escravos artesãos, antigamente numerosíssimos, aumentou muito o número de trabalhadores livres que nos últimos séculos do poderio romano foram se congregando em espécies de associações de classe ou corporações, de sapateiros, alfaiates e etc., cada vez mais importantes. Essas e outras inovações, além das novas formas políticas e principalmente da profunda revolução, a vida no terreno religioso, ainda criando um mundo bem diferente do antigo mundo romano. Pronunciavam, portanto, o aparecimento de uma nova época histórica, hoje conhecida como Idade Média. Já passamos em revista os principais acontecimentos verificados na Idade Média Oriental, caracterizada a princípio pela organização do Império Bizantino e posteriormente pela sua prolongada agonia, sob a dupla ação da decadência interna e da avassaladora expansão muçulmana. Muito mais rápidas e radicais transformações sofreram as regiões da Europa, que a partir do século IV foram ocupadas pelos guerreiros germânicos, aos quais já aludimos por diversas vezes. Em menos de 200 anos, a vida em grande parte do velho continente assumiu formas inteiramente novas,
inicia-se uma nova fase histórica, a Idade Média Ocidental.